Olá para você que nos assiste, iniciamos mais um episódio do nosso programa Vida Consciência. Esse que é um programa desenvolvido pela TV Univates para difundir um pouco mais o que é desenvolvido através de pesquisas aqui na instituição Univates. Hoje a gente vai estar falando sobre o CEAME, que é justamente uma pesquisa que tem vínculo com o Programa em Ambiente e Desenvolvimento, que trabalha a questão da comunicação, educação ambiental e intervenções. E para contextualizar já essa pesquisa, nos explicar um pouco mais sobre como ela funciona, vamos convidar a professora Jane Mazarino. Professora Jane, tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. bem, obrigada. Por favor, começa contextualizando para nós como funciona esse projeto de pesquisa que é desenvolvido através do PPGAD. A gente é um grupo de pesquisa registrado, né, que está atualizado junto ao CNPq e à Univates, e é um grupo formado por pesquisadores, professores, pesquisadores doutorandos, já doutorados, pós-doutorados, mestrandos, bolsistas, é uma equipe bem grande. A gente teve vários momentos aqui no nosso grupo de pesquisa. Lá no início, em 2007 a 2011, a gente trabalhou com a temática dos resíduos sólidos domésticos, e em seguida a gente passou para o tema dos recursos hídricos, que são dois problemas ambientais, e a gente se insere na linha de pesquisa espaço e problemas ambientais. Então, o nosso foco tem sido nessa linha. Em seguida, a gente buscou investigar como que o jornalismo aborda a temática ambiental, e também percebeu o que na sequência foi realizado, a forma como as escolas estavam abordando a temática. Então, a gente vem vindo, olhando, tentando conhecer, investigar como diferentes campos sociais trabalham a questão ambiental. Movimentos sociais, antes de tudo, depois diversidade de atores, depois, quando foi o tema da água, os comitês de bacia. Então, a gente tem incluído sociedade civil organizada, atores públicos e privados. Quando a gente percebeu que a escola e a mídia jornalística atuavam de uma forma muito parecida, a gente começou também a trabalhar com educomunicação socioambiental, buscando fazer mais intervenções, uma forma de trabalhar com as escolas e formação de professores, investigando como é que se dava apropriação midiática, né, por professores e alunos em escolas, quando a gente abordava a temática ambiental. O que aconteceu foi que a gente foi desenvolvendo teoricamente mais a pesquisa e está evoluindo para a criação de conceitos, para a criação de metodologias de pesquisa. Hoje a gente tem a criação, a gente criou a ecosofia NAT, que é derivada do conceito da ecosofia, que foi cunhado por Félix Guattari, mas também foi trabalhado, está sendo ainda trabalhado por Michel Maffezoli e por Arne Ness. E a partir desse conceito da ecosofia, a gente propõe um método de trabalho que é muito atrelado à comunicação ambiental, eu chamo de um design de comunicação ambiental, que também é permeado pela questão da educação ambiental. Hoje, nossa área de pesquisa envereda, então, para a área da saúde e encaminha-se quase que como uma linha de educação ambiental de cunho mais terapêutico, porque a gente busca relacionar como as pessoas buscam, têm um tratamento da sua subjetividade, como elas se relacionam com outros humanos e outros não humanos. E para isso que a gente utiliza de uma diversidade de metodologias que faz uso, então, das tecnologias sociais, das tecnologias de mídia, da arte e do contato direto com a natureza. Professora Jane, vamos convidar o Rodrigo, pode ser, para fazer parte aqui do nosso programa? Eu acho que sim, né? O Rodrigo tem feito um trabalho muito bonito de aprofundamento do conceito da ecosofia no nosso grupo de pesquisa. Rodrigo Miller Marques, ele que é doutorando do nosso programa em Ambiente e Desenvolvimento. Tudo certo, Rodrigo? Que bacana conversar contigo também agora no Vida Consciência. Queria que tu já começasse explicando um pouquinho para nós, justamente, de como é que está sendo esse trabalho, que a Jane já disse que é um trabalho muito bonito, né, que tu vem desenvolvendo. Bom, agradeço pelo espaço, pelo convite, tanto da Jane quanto da TV. Ecosofia, eu brinco na minha tese, brinco no bom sentido, é claro, que é uma filosofia do viver, que é uma sabedoria da casa. E aí a gente pega aqui dois
radicais gregos, né, o ecosofia, então seria essa sabedoria da casa, que vai buscar responder grande parte dos problemas socioambientais que a gente vem passando, ou como muitos autores chamam, a crise ambiental. Então eu venho fazendo um levantamento teórico, buscando entender a epistemologia desse conceito aí que é tão caro nesse momento para nossa pesquisa. E aí a Jane já adiantou, né, mas me deparei nessas andanças de pesquisador com Arnés, Félix Guattari e uma Fezoli. Creio que seja interessante pelo menos dar uma pincelada geral nesses três grandes autores que falam sobre o termo. Primeira coisa, é um conceito polissêmico, ou seja, múltiplos significados o permeiam, o que não quer dizer que não é nada. Existem algumas linhas bem claras, como o biocentrismo, o diálogo de saberes, a heterogeneidade, tanto na maneira de pensar e de entender essa sabedoria sobre a casa, sobre a coabitação que nós, humanos, temos junto com todos os elementos da natureza, lembrando que nós somos natureza, isso já é um pensar ecosófico. Então, assim, a gente vai ter, digamos, pegadas de cada autor. Quando a gente vê no NES, a gente vai perceber um apelo muito forte à comunidade, ao comunitarismo, a uma ideia de uma ecologia profunda que vai além dos dados técnicos ou da simples resposta tecnológica à crise ambiental. A gente vai ver o uso da não violência e, principalmente, o valor intrínseco a toda e qualquer vida. E passando, então, vamos pensar num trilhar, né? As primeiras pegadas do NES, a gente vai ter o Guattari falando sobre também a ecosofia, pensando 3 registros ecológicos, os quais a Jane já deu um gostinho ali, que é a subjetividade, o social e o ambiental. Então, pensando nesses 3 registros, no momento que a gente consegue colocar eles em fluxos constantes, nós conseguimos criar novos territórios existenciais, ou seja, novos jeitos de conceber a nós, ao social e ao ambiente, no meio de todos os fluxos que compõem o viver, digamos, essa teia da vida, como diria Capra. E, por fim, um autor que, se me permite a brincadeira, já que a gente disse que é bonito, que é mais malemolente no seu jeito de tratar a ecosofia, que é uma Fezoli, que ele vai dizer que basta a gente conceber que nós estamos juntos no planeta, que a gente precisa... seria interessante nós entendermos e retornar à sabedoria ancestral, ao deixar ser sensível para consigo, com o outro, com o meio. Então, no final das contas, essas pegadas demonstram que a trilha da ecosofia é algo que pode enveredar por diversos caminhos, mas na verdade, ela se constrói na relação de nós com o meio, em busca de uma harmonia, de uma sabedoria ecológica e, dá para se dizer assim, então, ecosófica. Professora Jane, quando o Rodrigo traz toda essa fundamentação teórica, quando ele traz todas essas propostas, acho que a pesquisa ela está voltada talvez para o principal momento assim que a gente está vivendo, né, de se entender um pouco mais, né, nós enquanto seres humanos, justamente quando ele comentou a questão da natureza, né, acho que é um momento importante para esse desenvolvimento, e aqui fica também a minha pergunta para ti com relação a o quanto essa pesquisa ela também envolve não só a ciência, que é fundamental nesse momento, como também a questão da comunidade, né? O quanto os saberes da comunidade são importantes nesse momento. Quando a gente fala da dimensão social, é o saber comunitário, né? Essa casa comum que nós compartilhamos, casa comum, planeta, ou eu posso até pensar universo, que nós compartilhamos com outras pessoas, outros seres humanos, né? Então, aí nós estamos formando a comunidade. Mas a gente pode pensar numa comunidade ampliada, já que nós compartilhamos o mundo com muitíssimas possibilidades de seres vivos, né? E para o bem e para o mal, que é a linha que uma Fezoli interpreta, né? Quando eu penso a pandemia, eu não vou pensar com desespero, mas eu vou aceitar o trágico, que é a minha relação com outros não humanos, com o vírus, por exemplo. Mas eu também posso pensar a força que é isso em relação a tudo que constitui o meu corpo de outros seres vivos, né, que me permeiam, bactérias, tudo isso, e como o meu corpo também, ele pode passar a fazer parte desse tipo de contexto quando a gente morre, né? Então, a Fezoli traz toda essa possibilidade de pensar uma comunidade tão social, mas também muito mais ampliada de vida, né?
onde participa e desde a nossa concepção primitiva de ser até a concepção mais contemporânea, que ele chama de pós-moderno, que são os tribalismos, as novas formas da gente se relacionar e criar sociabilidade, né, que a gente vê na contemporaneidade. Eu considero que o nosso grupo de pesquisa está muitíssimo atualizado em relação aos grandes debates contemporâneos globais, e não estamos na lógica de apenas investigar as problemáticas. Nós estamos numa lógica de trabalho que é buscar viver melhor com o que temos. Então, isso nos dá muita potência, dá muita vontade, dá muita alegria pesquisar sobre essas coisas, porque aí que foi a guinada do nosso grupo de pesquisa. Nós vínhamos falando de problemas e lamentando. Quando a gente se encontra com o conceito da ecosofia, a gente deixa de lamentar e a gente começa a pensar na potência que a vida é, com tudo que ela nos traz, das múltiplas possibilidades de vida, mas também do que é inerente a ela, que são as possibilidades de transformação, e aí vem as questões das mortes, onde eu posso pensar a morte de preconceitos, a morte de antigos modelos, a morte do que não me traz força e vida. E quando eu penso isso, eu não posso pensar apenas numa concepção individualista, que eu penso, a Jane e seus sofrimentos, ou a Jane e sua potência de vida. O conceito de ecosofia vai lembrar que a subjetividade, ela está inserida em um ambiente social que está inserido num ambiente muito maior, onde todos os seres têm valor intrínseco, como o Rodrigo falou, né? O respeito a toda forma de vida. Então, nesse sentido, a grande percepção de que a vida é interdependente, né? E a respiração, só para dar um exemplo bem simples, ela é um ato até assim que a gente nem mais percebe, né? Mas ela é a própria prova disso, porque quando eu inspiro, eu tomo uma água, eu me alimento, eu trago tudo que vive fora de mim para dentro, né? E, ao mesmo tempo, quando eu expiro, eu faço esse movimento contrário. Por isso, talvez, a gente foi um pouco para o campo dos alimentos também, e uma das nossas linhas de investigação são as questões da horta, né? As hortas, os espaços verdes, como um lugar onde também a gente reencontra esse equilíbrio e volta a perceber de uma forma mais forte a questão da interdependência. A gente já está, eu falei para vocês no início da gravação que passa muito rápido, né? A gente já está se encaminhando para os minutos finais, mas sei que a gente teria aqui muito para discutir, para debater sobre a pesquisa, sobre as temáticas, mas eu não gostaria de deixar de a gente encerrar esse episódio aqui, professora Jane, Rodrigo, sem a gente também mencionar essa potência que existe através de um PPGAD, por exemplo, né, do Programa Ambiente de Desenvolvimento, que dá essa possibilidade. Se não me falha a memória, não quero cometer uma gafe, mas o Rodrigo tem a formação da graduação em História, eu acho, né? Fez o mestrado do PPGAD, agora doutorando no PPGAD. O quanto existe essa possibilidade de diferentes perspectivas, professora Jane e Rodrigo, através desse tipo de pesquisa que é desenvolvida em um dos nossos programas, né? Eu acho que o Rodrigo ele é alguém que pode testemunhar, né, a interdisciplinaridade dentro do programa de pós-graduação Ambiente e Desenvolvimento. Nossos professores têm as mais diversas formações, tanto nas linhas mais naturais, abordagens tecnológicas e abordagens sociais e humanas, né, que é onde a gente se encaixa mais, mas a gente se vale muito das tecnologias de mídia também, das tecnologias sociais. Então, tanto o corpo docente quanto os alunos que chegam, eles têm os alunos chegam e muitas vezes já trazem uma visão interdisciplinar, mas com certeza, se não trazem quando eles saem com uma visão interdisciplinar, né? É uma ampliação de visão de mundo. Isso que eu acho que é a maior potência do PPGAD. E o Rodrigo vem ali desde bolsista do grupo de pesquisa, né? Ele está pesquisando comigo há muito tempo, depois foi me orientando em graduação, de mestrado, doutorado, então por isso que eu digo que ele pode testemunhar muito bem, porque ele conhece o PPGAD em diferentes papéis sociais, vamos dizer assim. Bom, posso dizer que fazer parte do PPGAD, além de ser uma grande alegria, porque permite se aventurar, e se desafiar
Como eu disse até na minha dissertação, então, também, já fazendo a publicidade, é tempo de experimentar-se. Então, o PPGAD ele propõe isso, uma experimentação diversa, na qual tu pode viajar por diferentes áreas de saberes, tudo muito bem embasado, teoricamente, metodologicamente, mas permite essa desacomodação, esse pensar fora da caixa. Então, assim, essa interdisciplinaridade, ela é pulsante no programa e, bom, me permite o historiador estar falando de ecosofia, ou seja, tanto fazer trabalhos teóricos quanto práticos, o que ambos se enriquecem, é uma retroalimentação. Então, dessa forma, eu diria que o PPGAD é uma praxis para os novos tempos, que, digamos assim, emergem com essa necessidade de pensar, ser e fazer diferente, fazer a diferença através dos diferentes saberes aí que existem no social, no individual, enfim, que permeiam a vida, né? Rodrigo, professora Jane, obrigado pela presença aqui no nosso Vida Consciência. A gente com certeza volta a se falar nos próximos episódios. Um grande abraço para vocês e obrigado pela participação. Valeu, obrigada aí.